Essas sociedades tentam moralizar você, mas Deus te faz justo através de Jesus Cristo, o Filho dele. Agora, eles têm uma filosofia moral para isso, mas Deus tem um novo nascimento para você. Portanto, ouça sua mansa e delicada voz. Cada um de vocês que professa ser cristão, se aquiete diante dele. Não deixe a limpeza te atrapalhar, não deixe o trabalho te atrapalhar, não deixe nada te atrapalhar, não deixe que ninguém saiba o que você está fazendo. Simplesmente vá diante dele. Vá para a floresta em algum lugar. Saia para a beira da estrada, vá para o quarto secretamente e feche a porta. Quando as crianças forem à escola, ajoelhe-se. Você já ouviu todo tipo de vozes em todos os lugares, mas basta ajoelhar-se e ficar ali até que essas vozes silenciem-se. E você comece a ser elevado. Isto te mudará. Isto te fará diferente, como fez ao pequeno Samuel. Isto fará algo em ti, se você apenas fizer deste modo. Agora, Ele fará de ti o que você deve ser e te fará o tipo de cristão que você deveria ser. Agora, nos afastemos deste dia moderno e voltemos aos dias passados. Voltemos aos dias dos tempos primitivos. E esta voz de Deus chegou aos homens em todas as esferas da vida em cada era. Não importa se você é um fazendeiro, se é um sapateiro, o que quer que você seja, Deus ainda fala. Se você é um pecador, se é uma prostituta, se é um bêbado, se é o quê? Um membro nominal da igreja local, o que quer que você seja, a voz de Deus ainda espera para falar com você. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus. E porque não pode vencer o Espírito do Senhor, ele tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Perseguições e provas são uma parte natural da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer sobre elas: confie todas a Deus. Não julgue, deixe para Ele o conclusivo e final julgamento. Não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Estes Efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. Conforme este versículo, tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que evidentemente a apostasia já começou. O pecado entrou na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando disse para tirar os iníquos dentre eles. Era um povo separado, saíram do mundo e agora não permitiriam que o mundo entrasse no meio deles. Não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou figura de linguagem, era um modo de vida. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Isso não é presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como os põe à prova? Oh, eu amo isto. Está aqui em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Esta palavra original não podia mudar nem mesmo um ponto ou traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falou, por isso disse: se eu mesmo vier e der uma segunda revelação, se eu fizer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja, Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira e depois uma segunda revelação. Se o fizesse, estaria mudando a sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no Éden, quando prometeu a semente para a mulher. Então, mais tarde, especificou que aquela semente viria através de Abraão e depois, mais tarde, disse que viria através da mesma linhagem de Davi.
No entanto, era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a receber e compreender. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia! E veja que aqueles falsos profetas fizeram. Vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam a palavra como Paulo a ensinou. Estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse, portanto são falsos. Oh, isso incendeia o meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo, o profeta e o mestre. É a palavra que os põe à prova. Num desses dias virá um profeta para a era da igreja de Laodiceia e você saberá se ele é ou não o verdadeiro profeta enviado por Deus. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nesta última era, quando há muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como sempre dizem que se você não crer neles e no que dizem, estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se for verdadeiramente este profeta, ele estará clamando: volte à palavra ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém e amém. Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis dos quais Paulo falou. Ele disse: logo que eu partir, virão e alegarão igual revelação. Porém, o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Atos, capítulo 20, do 27 ao 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideias não de Deus, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, irmãos, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. João sabia deles também, porque disse em 1 João 4:1, já muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isso começou, bem aqui na primeira era da igreja. Já estavam negando a palavra, estabelecendo seus próprios credos e filosofias no lugar dela. Isto é anticristo, pois Jesus é a palavra. Ser anti-palavra é ser anti-Jesus. Ser anti-palavra é ser anticristo, porque o Espírito Santo e a palavra são um. Se você é anti-palavra, terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle. E isso é exatamente o que você verá à medida que estudarmos as eras. Começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era até que o sistema antipalavra e anticristo assuma totalmente o controle. E a infalibilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Agora é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando, porque estou enfatizando isso. Poderia soar a você como se esse espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia culminando com sua rejeição. Não, Senhor, não é assim. O que é está em Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar algo, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É a mudança de até mesmo uma única palavra, tirando ou acrescentando a ela. É a artimanha original de Satanás no Jardim do Éden. Apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus disse. Foi o suficiente. Trouxe morte e destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, uma palavra tirada e o espírito antipalavra e anticristo começou a florescer.
E todos ficaram inspirados, gritaram, cumpriram cada ato religioso que havia e estavam absolutamente contrários à vontade de Deus, porque havia um profeta na terra, chamado Natã, e ele nem mesmo foi consultado sobre isso, entendem? Verificamos que não funcionou, ainda que fossem sinceros tentando fazer um serviço para Deus. Podemos ser muito sinceros, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos lutando contra o ar. Regresse à palavra de Deus e alinhe-se com ela. Então vás e saberás. Um soldado não sabe o que fazer até que receba ordens para fazê-lo. Sejamos soldados cristãos e recebamos ordens da Bíblia para esta hora. Não o ataque de ontem, ataque de anteontem, mas o ataque de hoje, em que direção vamos? Verifiquemos em que hora estamos. Estes eventos modernos passam rápidos demais por nós e um dia descobriremos que fomos deixados para trás sem nada. Seremos pegos, selados pela marca da besta antes que o saibamos. Agora, com paciência, temos de esperar por isso, pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era. Porque isto prediz para nós, o autor fez isto antes e esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano você está vivendo e olha para a Bíblia de Deus para ver em qual era estamos vivendo. Não estamos na era metodista, na era batista, estamos na era da noiva, o chamado, retornando a Deus através de um canal em que Ele prometeu trazer isso de volta para dentro, prometeu fazer isso. Mas é como em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar sua própria interpretação nela através de teologia e não creem na vindicação de Deus dela. Na interpretação de Deus, não o que eu digo, o que alguém diga, mas o que Deus prometeu e o que Deus faz, prova que é Deus fazendo a própria interpretação da sua palavra. O espírito do mundo odeia o espírito de Deus, e porque não pode vencer ao espírito do Senhor, ele tenta destruir o vaso no qual o espírito da verdade habita. Perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer sobre elas: confie todas a Deus. Não julgue, deixe para Ele o conclusivo e final julgamento. Não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Estes Efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. Conforme este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento. Mais do que evidentemente a apostasia havia começado, o pecado entrou na igreja. Mas eles foram obedientes às palavras de Paulo quando disse para tirar os iníquos dentre eles. Era um povo separado, tinham saído do mundo e agora não permitiriam que o mundo entrasse no meio deles. Não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou figura de linguagem, era um modo de vida. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como eles os põem à prova? Eu amo isto. Aqui está Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, que seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Esta palavra original não podia mudar, nem mesmo um ponto ou um traço dela. Paulo sabia que era Deus quem falou com ele, por isso disse: se eu mesmo chegar aqui e der uma segunda revelação, fizer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema.
Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira e uma segunda revelação. Se o fizesse, ele estaria mudando a sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no Éden, quando prometeu a semente para a mulher, e então mais tarde especificou que aquela semente viria através de Abraão e depois mais tarde disse que viria através da linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia. E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam a palavra como Paulo a ensinou. Estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Olharam aqueles falsos apóstolos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse, vocês são falsos. Oh, isso incendeia o meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo, o profeta e o mestre. É a palavra que os põe à prova. Um desses dias virá um profeta para a era da igreja de Laodiceia e você saberá se ele é ou não o verdadeiro profeta enviado por Deus. Sim, você saberá. Porque se ele for de Deus, ele estará nesta palavra exatamente como Deus a entregou a Paulo. Não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nesta última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe como eles sempre dizem que se você não crer no que eles dizem, você está perdido. Mas quando este profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando: volte à palavra ou estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém e amém. Esses falsos apóstolos são os lobos cruéis dos quais Paulo falou. Ele disse: logo que eu partir, eles virão e alegarão igual revelação, mas o propósito deles não é ajudá-los, é destruí-los. Atos 20, do 27 ao 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideias, não as de Deus, para atraírem os discípulos a si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de vos exortar com lágrimas a cada um de vós. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para edificar-vos e dar-vos herança entre todos os santificados. João sabia deles também porque disse em 1 João 4:1, já muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isso começou. Bem aqui na primeira era da igreja já estavam negando a palavra, estabelecendo seus credos e filosofias no lugar dela. Isto é anticristo. Pois Jesus é a palavra. Ser antipalavra é ser anti-Jesus. Ser antipalavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é antipalavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim quando assume o controle. E isso é exatamente o que você verá à medida que estudarmos as eras. Isso começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era até que o sistema antipalavra e anticristo assumam totalmente o controle, e a infalibilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Agora é fácil obter uma impressão errada sobre o que estamos falando porque eu estou enfatizando muito isso. Poderia soar como se este espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia culminando em sua rejeição. Não, Senhor, não é assim. O que é está em Apocalipse 22, 18, 19.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É a mudança de uma única palavra, tirando ou acrescentando a ela. É a artimanha original de Satanás no Jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus disse. Foi o suficiente. Trouxe morte e destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra adicionada, apenas uma palavra retirada e o espírito antipalavra e anticristo começou a florescer. Agora, Deus é um bom... Ele envia sua palavra. Se você não vai crer em sua palavra, então Ele coloca 5 ofícios diferentes. Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. São para o aperfeiçoamento da igreja. Em cada corpo local, Ele coloca 9 dons espirituais na igreja local. São dons que vão de um para o outro. Identificado. O diabo está uivando por causa disso. A verdade manifestada da promessa da palavra nela somente. Somente nela. Eles não têm a resposta. Quando Jesus veio, por que não responderam os fariseus? Ele disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, por que expulsais vós? Percebem? Ele permaneceu. Ele ficou sozinho. E a sua igreja permanece sozinha, ela não está enganchada com nada. Mas ele foi identificado por Deus, sendo o corpo em que Deus habitou. E a igreja é identificada pelo seu corpo fazendo a mesma coisa. Ela é seu corpo, a verdade manifestada de sua palavra prometida para os últimos dias. E ela, só ela, defende isso. Essa é a razão porque o diabo está uivando. Grandes organizações estabelecendo algo para fechá-la, elas nunca farão isso, ela será arrebatada, não fechada. Ele conheceu a Deus face a face. Ele conversou com ele, foi comissionado por Deus. Deus voltou àquela mesma coluna de fogo, vindicou aquele profeta que estava ali na montanha para provar que estava quando tomou suas mãos e realizou todo tipo de milagres. Eles tinham os imitadores, claro, havia Janes e Jambres parados lá fazendo o mesmo, mas quem era o original, percebe? De onde começou? Veio da palavra, era o tempo. E você sabe que o mesmo foi prometido novamente nos últimos dias, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes homens são de mente reprovada sobre a verdade. Percebem? Nos últimos dias, e fazem a mesma coisa, personificam tudo bem no mesmo barranco, um porco indo para a lama e um cão indo ao vômito. Vocês pentecostais que saíram das organizações anos atrás e os amaldiçoaram, seus pais e mães, vocês voltaram para trás e fizeram a mesma coisa que eles. E agora, simplesmente é o mesmo atolar e vomitar, percebem? Se isso fez a igreja vomitar no início da era pentecostal, a fará vomitar de novo hoje, percebem? Tem que ser, embora seja a casca, ela tem que vir. A borla não pode ser a única, a casca tem que vir, veja, o portador. Agora estamos vivendo nos últimos dias, observe as coisas que estão prometidas para a hora. Observe este Moisés confirmado, saibam, quando ele chegou lá fora, alguns de seus próprios irmãos se voltaram contra ele, queriam fazer uma organização, disseram, você age como se fosse o único santo entre nós. A congregação inteira é santa, disse Coré e Datã, escolhamos homens e façamos algo. Moisés, eu senti pena dele. Ele desceu e disse, Senhor, caiu diante do altar de Senhor. Deus disse, separa-te deles, estou farto disso. Abriu a terra e os engoliu, isso é tudo, veja. Ele sabia de sua comissão. Deus não trata com organizações, não trata com grupos, Ele trata com indivíduos. É isso mesmo. Sempre. Não em grupos. Indivíduos, uma pessoa. Nos últimos dias ele diz, estou à porta e bato. E se algum homem, não qualquer grupo, qualquer homem que ouvir a minha voz, me ouvir, eu virei até ele e cearei com ele. Veja, se qualquer homem ouvir, como este microfone produziria minha voz lá fora se ele não fosse feito assim? Eu poderia gritar contra aquele quadro com todas as minhas forças, não faria nada, porque foi ordenado, feito e criado para ser um microfone.
E se a palavra de Deus está em você pela preordenação de Deus, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a minha hora. Ao estranho não seguirão, percebem? Tem que ser isso primeiro. Todos os que o Pai me deu virão. Cada um deles, vejam. No entanto, clamam que a doutrina deles está baseada na palavra. Vá direto à fila até chegar aos pentecostais. Eles têm a palavra? Dê-lhes o teste da palavra e observe. Eles trocarão a palavra por uma sensação a cada vez. Se você produzir uma manifestação tal como azeite, sangue, línguas e outros sinais, seja conforme a palavra ou não, ou que seja devidamente interpretado pela palavra, a maioria se inclinará a isto. Mas o que aconteceu com a palavra? Ela foi colocada de lado. Por isso Deus diz, eu estou contra todos vós, vomitar-vos-ei da minha boca. Este é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu vi apenas homens estimando sua própria palavra acima da minha. Portanto, no fim desta era, vomitá-los-ei da minha boca. Está terminado. Certamente falarei. Sim, estou bem aqui no meio da igreja. O amém de Deus se revelará e será através do meu profeta. Oh, sim, isso é assim. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado, está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está muito longe da organização, da instrução e do mundo religioso, que como João Batista e Elias de outrora, ele ouvirá somente de Deus, e ele terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus, ele será o porta-voz de Deus, e como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia e ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. Esses escolhidos, junto com ele, naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão ao Senhor e serão o seu corpo, a sua voz, executarão suas obras. Aleluia! Você entende? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance do povo, mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Mas eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida porque a organização tende por dogmas e credos e não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley. Ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos até este último dia. Há novamente outro povo na terra sob seu mensageiro que serão a voz final para a era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si mesma. Por isso, Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus como no Pentecostes. Porém, essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra, vocês têm mais Bíblias do que nunca. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la, tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em discuti-la. Oxalá vocês fossem frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, em troca tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei, pois me causam náuseas. Agora, qualquer um sabe que a água morna faz ficar o estômago enjoado. Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado e ele declarou que a vomitará.
faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio, não faz? Para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente. Melhor que ela fosse fervente, mas ela não é. A sentença foi decretada, ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela sustentará que é, mas Deus diz que ela não é. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como lhe deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dissemos, está na noiva e falaremos mais a respeito posteriormente. Meu amigo, se você está satisfeito com esse tanto de carniça do mundo, há algo errado. Minha irmã, meu irmão, deixe-me dizer isso com temor reverencial, sabendo que eu posso nunca viver para ver outra Páscoa de novo. Portanto, uma coisa é certa, quando um genuíno e preordenado Filho de Deus, pela palavra de Deus, ouve esta voz de Deus, ele se levantará e irá ao encontro dela. Potencialmente, ele encontrará a verdadeira palavra viva, como ele era. A noiva encontrará o noivo. Ela é uma parte de seu corpo. As pessoas daquele dia, os que chamavam naquele dia de a melhor classe de pessoas religiosas, o odiavam. As igrejas daquele dia o odiavam e o denunciavam a todos que o ouviam. E se eles fossem assistir suas campanhas, eles eram imediatamente excomungados da comunhão da igreja. Não é de se admirar que a Escritura disse: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Aqueles que deveriam amá-lo, aqueles que deveriam estar a favor dele foram seus implacáveis, os mais implacáveis inimigos. Ele tinha formado seu pequeno grupo de um grupo de pessoas pobres, pescadores, coletores de impostos, incultos. A Bíblia diz que alguns deles eram ignorantes, iletrados. Alguns não podiam nem assinar o seu nome. Ele nunca foi às igrejas para conseguir o seu povo. Ele nunca concordou com nenhum dos líderes da igreja e, além disso, ele seguiu a própria tendência de profeta. Ele condenou tudo o que eles faziam, como aqueles antes dele fizeram, porque eles eram uma porção da palavra e ele era a palavra em sua plenitude. Mas no meio de tudo isto, através de cada era e de cada profeta que houve ou que haverá, há um certo grupo de pessoas que está predestinado a ouvir esta mensagem, e elas a seguirão. Essas pessoas ignoram as multidões, elas ignoram a crítica dos incrédulos, elas não discutem com eles. Elas têm uma única coisa a fazer, é crer e conseguir cada pedacinho disso que puderem, embeber-se nisso, como Maria fez ao se assentar aos pés de Jesus. E Marta estava preparando o seu jantar. Jesus disse a ela: Marta, você está tão ansiosa quanto as coisas da vida, mas Maria escolheu as melhores coisas, veja, as coisas da vida eterna. Obrigado por sintonizar-se aqui hoje. Eu espero que essas citações sejam uma bênção a você, assim como elas são a mim. Que Deus te abençoe. Até a próxima vez. Que o Senhor esteja contigo para que você tome sua posição no Evangelho, a pura palavra de Deus para este dia, a mensagem da hora, pregada pelo nosso irmão William Marion Branham. Boa noite. Good night.